Queridos irmãos e irmãs, queridos, eu vou falar da palavra de Deus agora, que fica no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 12, diz assim: Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo? Logo o teu testemunho é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, que é o Pai Celestial, Pai de Jesus. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntou: Onde está teu Pai? Os fariseus perguntaram para Jesus: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecestes a mim, também conhecereis a meu Pai. Por que ele disse isso? Porque quem olhava para Jesus está vendo o próprio Pai, o próprio Deus. Porque Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus. E os três, o Espírito Santo, são um só, a Santíssima Trindade. Então diz aqui, ó. Então eles responderam: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu-lhe estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Aí no versículo 21 do capítulo 8 de João, diz assim, ó: Jesus defende a sua missão e autoridade. Doutra feita lhes falou, dizendo: Vós retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? É porque, amados, essa parte aqui, que Jesus fala, para onde eu vou, não podeis ir, porque os fariseus, que eram aquelas pessoas que só criticavam Jesus, diziam que ele tinha Beelzebub, que ele era cheio de demônios, falavam isso com o próprio Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, eles não acreditavam. Aí Jesus falava: para onde eu vou, vocês não podem ir. Só que eles estavam tão assim cegos espiritualmente que eles não conseguiam ver a grandeza de Deus, o lado espiritual. Eles estavam muito na carne, né? Tudo ali ele pensava assim, com Jesus quando falou assim: eu vou para o Pai e um local que eu vou, vocês não podem ir. Porque como que eles iriam ser salvos se eles não estavam crendo em Jesus Cristo? Porque para alcançar a salvação, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessar Ele como seu único Senhor e Salvador. Confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e fazer valer na sua vida o sacrifício de Jesus. Como ele diz mesmo: quem crê e for batizado, quem crê em Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e for batizado, será salvo, e quem não crê, será condenado. Os fariseus não criam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E continuando aqui no versículo 22, diz assim: porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima.
Sois vós desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Entendeu, amados? Ele está dizendo assim, se vocês não crerem que eu sou o Filho de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Porque Jesus Cristo tinha vindo para salvar a humanidade, inclusive os fariseus. Mas os fariseus não criam que ele era o Filho de Deus. E continuando aqui, ele diz assim, ó, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, Jesus estava dizendo que ele tinha sido enviado por Deus e tudo que Deus manda ele fazer, ele faz. E tudo que Deus manda ele falar, ele fala, Jesus Cristo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava o Pai. Então, os fariseus, eles não entendiam, eles não atinavam, eles não, sabe, eles não caíam em si, que quem estava falando ali era o próprio Deus. Porque Jesus Cristo, ele é Deus, junto com o Pai. O Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. E o Espírito Santo, os três são um só. É o que forma Deus. É o que forma a Santíssima Trindade. Então aqui diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantarde o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ele fala, eu sou com letra maiúscula. Porque ele quer dizer assim, eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E quem vê a mim, vê o Pai. E sempre eles estavam me perguntando, mostra-nos o Pai. Jesus falava, mas você está vendo. Quando você vê a mim, você está vendo o Pai. O Pai Celestial. Por quê? Porque na palavra de Deus diz que Deus que ele amou, o amor se encarnou. Ele se encarnou em Jesus Cristo e andou entre nós. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra. O próprio Deus esteve aqui no nosso meio. Mas o problema é que a grandeza de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que os fariseus não conseguiam atinar para isso, não conseguiam entender. A visão espiritual deles estava muito cega, eles não tinham visão espiritual nenhuma. Estavam com a venda nos olhos. E por isso não conseguiam ver que o Jesus Cristo é o próprio Pai, que quem vê o Pai vê Jesus, e quem vê Jesus vê o Pai. Então aqui diz assim, ó. Eles, porém, não atinaram que lhes falava o Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantarde o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você está vendo aqui, amados? Jesus Cristo, ele está dizendo que ele só faz o que agrada ao Pai. Você via que sempre Jesus falava, Pai, que seja feita a tua vontade. E o que Deus fala na Bíblia? Que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Então, se Jesus fala que ele faz sempre o que agrada ao Pai, e que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, então também nós devemos agradar ao Pai e fazer a vontade do Pai e não ser desobediente ao Pai Celestial. Dita essas coisas, muito creram nele. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que lhe haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Aqueles que permanecem na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, verdadeiramente
serão discípulos de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, você pode ver que para essas pessoas que têm dúvida que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é muito simples. É só você observar que aonde se prega o nome de Jesus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, há amor entre as pessoas, não existe guerra, não existe ódio, não existe desunião, só existe o paraíso. Tudo é maravilhoso aonde se prega o nome de Jesus Cristo. Você quer prova maior do que essa? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque onde não se fala de Jesus, que se fala de outros deuses, que não é o verdadeiro Deus, você vê que não tem nada disso. Não existe nada dessas maravilhas. Que só existe onde existe Jesus, o nome de Jesus, onde é pregado o nome de Jesus. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me. Por quê? A minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Não, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havereis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque os fariseus falavam que ele tinha um pai que era Deus. Mas Jesus falou para ele, se Deus fosse vosso pai, vocês iriam me amar. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus pergunta, qual a razão por que não compreendeis minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Jesus perguntando para eles. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade, no diabo não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio seu. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vós digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Porque quem é de Deus, dá ouvido à palavra de Deus, e dando ouvido à palavra de Deus, obedece a Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus, e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Você acredita que eles disseram que Jesus Cristo tinha demônio? Os fariseus, olha só que absurdo. E Jesus replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Mas esse vídeo aqui está acabando. Eu vou continuar no outro, tá? Tá acabando aqui o tempo do meu vídeo. E eu vou continuar no outro vídeo, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus.